Você abre a torneira do banheiro e enxágua o rosto com água morna. Depois de alguns segundos, um barulho alto vem dos canos. No segundo seguinte, pedaços de gelo caem nas suas mãos. Você pula surpreso e ouve um vizinho gritando do outro lado da parede. Ele provavelmente está tomando banho. Você aciona a torneira, mas a água não escorre. Então percebe uma espessa camada de gelo saindo dela. Parece um pingente de gelo. Você vai até a cozinha e pega uma jarra d'água, mas não dá para servir no copo. A água está congelada. A mesma coisa acontece com a chaleira. Você consegue ouvir os canos roncando. A água de toda a cidade congelou e isso levou ao colapso do abastecimento de água. A água corre livremente por tubos sinuosos. Ela sobe, desce e vai para os lados por meio de um complexo sistema de encanamento. E então, ela se transforma em gelo e se expande. Canos de plástico e metal não resistem. Eles estouram e se rompem. Se a água virar líquida novamente, a cidade será inundada instantaneamente. Toda a água dos encanamentos vai se acumular no subsolo e subir. Mas agora, a água congelou em poucos segundos, então milhões de toneladas de gelo estão embaixo das ruas. Isso está acontecendo em todo o mundo, e ninguém sabe o motivo. Mesmo nas florestas tropicais da Amazônia e nas savanas africanas, todos os lagos, rios e lagoas congelaram, apesar da alta temperatura do ar. A enorme quantidade de gelo diminuiu a temperatura de todo o planeta. Ficou mais frio nos secos desertos e ainda mais frio no norte. Você liga a chaleira para derreter a água, mas não funciona. A usina hidrelétrica que alimenta a cidade estragou e desligou a eletricidade das pessoas. Você sai e vê todos assustados, pois não conseguem beber um gole sequer das garrafas congeladas. O chafariz da cidade se transformou em uma escultura de gelo. O lago do parque virou uma pista de gelo onde dá até para jogar hóquei. Você está tremendo porque esfriou rapidamente lá fora. Várias pessoas fazem uma fogueira na praça da cidade e colocam garrafas ao lado. Isso ajuda a derreter a água. Você decide se aquecer perto da lareira e assistir ao noticiário no seu celular. Todas as cachoeiras do planeta parecem congeladas no tempo. No momento, os navios que navegam nos mares e oceanos estão presos. Para chegar à costa, as pessoas precisam escavar milhares de quilômetros de gelo. Isso é impossível, então helicópteros com equipes de resgate voam para o lado deles para salvar os marinheiros. Um pequeno pedaço de gelo cai na tela do seu celular e deixa um arranhão. Uma chuva gelada tem início. Gotas de várias formas e tamanhos caem no chão e se quebram como vidro. Todas as pessoas estão escondidas sob os telhados. Todos os animais estão correndo para baixo das árvores. A chuva de gelo atinge o solo, arranha carros, quebra janelas. Mas quando termina, um colapso começa. Blocos de gelo afiados estalam sob seus pés. Os carros não podem dirigir normalmente. Congestionamentos se formam nas estradas. No momento em que a água congelou, muitos surfistas pegavam ondas na costa de vários países. Aqui está um deles pegando uma grande onda sobre a prancha de surf. A onda se forma, quebra e congela. Em uma velocidade enorme, o surfista desliza no gelo e cai. Ele olha para o oceano congelado e vai para casa colocar os patins de gelo. A pesca parou em todo o mundo. Para pegar um peixe, você precisa furar o gelo e remover com cuidado o peixe congelado. Todas as criaturas do mar estão vivas. Elas estão simplesmente em um sono criogênico. Todos os dias, equipes de resgate retiram pessoas que ficaram presas no gelo. Imagine que você está nadando e tudo ao seu redor congela. Você não consegue se mover. É quase impossível respirar. Sua cabeça agora está coberta por uma crosta de gelo. Tudo que você consegue fazer é gritar e mover os músculos faciais. Você passa horas pedindo ajuda e esperando que os socorristas o tirem do gelo. O transporte de cargas em navios enormes parou. A importação e exportação de vários bens e recursos naturais são impossíveis agora. Isso causa falta de combustível em alguns países, pois o óleo não pode ser entregue rapidamente de navio. Outros países não conseguem mais vegetais e frutas suficientes. Isso eleva os preços de muitas coisas e a economia mundial fica instável. As pessoas compram todos os aquecedores domésticos para derreter a água em garrafas. O abastecimento de água está interrompido e todos saem com baldes para recolher as porções de chuva congelada que caem do céu. Em casa, o líquido é derretido em baldes de ferro. Isso é impossível na sua cidade, pois o conserto da hidrelétrica ainda não foi restabelecido. Você e outros moradores fazem fogueiras nas ruas para derreter o gelo.
Enquanto isso, uma verdadeira catástrofe está acontecendo nos mares e oceanos. As algas marinhas e o fitoplâncton absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Mais de 50% do ar fresco da Terra é fornecido graças a esse processo. Agora, tudo está congelado e a produção de oxigênio está suspensa. Após alguns meses, as pessoas começarão a notar que estão com problemas respiratórios. Cada vez mais dióxido de carbono está se acumulando na atmosfera. Por causa disso, o céu azul fica cinza. A chuva não alimenta mais as florestas e selvas, ela apenas destrói. Árvores, folhas e plantas são dilaceradas pelas gotas de vento. As plantações estão estragando. As pessoas estão ficando sem alimentos no mundo todo. Vulcões emitem muito dióxido de carbono e calor. Ele pode descongelar toda a água congelada, mas levará milhões de anos. A temperatura da Terra caiu, que retarda o derretimento. Apenas nas costas dos países do sul, o gelo começa a derreter lentamente. Mas isso não é suficiente para salvar o planeta de um desastre. Os processos mais destrutivos não ocorrem na água, mas na terra. Cidades localizadas na base das colinas e vilas nas montanhas estão sendo evacuadas. Os moradores pegam suas coisas e deixam suas casas para o mais longe possível, pois lagos e rios correm por dentro de muitas montanhas e pelo subsolo. E quando toda a água congela, ela começa a se expandir dentro dos canais subterrâneos. O mesmo aconteceu com os canos da cidade. Quando tudo começa a desmoronar dentro da montanha, desencadeia um deslizamento de terra. Rochas e montanhas deslizam sobre pequenas cidades. Terremotos arrastam árvores e casas para o subsolo. Isso está acontecendo em todo o planeta. Para escapar das chuvas de gelo, as pessoas fazem guarda-chuvas de metal leve. Se você decidir sair de casa com mau tempo, precisará usar fones de ouvido ou protetores de ouvido, pois o barulho do gelo caindo no guarda-chuva de metal é ensurdecedor. É necessário proteger as plantas e colheitas do gelo. As pessoas colocam enormes cúpulas transparentes sobre fazendas e campos. As cúpulas são equipadas com tecido transparente de alta resistência. Os pedaços de gelo não o rasgam, mas ficam na cúpula. Quando o sol começa a derreter o gelo, ele se infiltra pela estrutura e rega o solo. Cientistas criam estações elétricas superpoderosas e as instalam em diferentes pontos do oceano. As estações são equipadas com grandes brocas que fazem um longo túnel nas profundezas do oceano. E então, um poderoso reator nuclear é colocado lá. Ele é coberto por um escudo protetor para evitar que a radiação entre na água. O reator começa a funcionar e derrete a água ao redor. Quando uma grande quantidade é derretida, o reator é removido do oceano. Então, a água quente começa a aquecer a água congelada. Esses processos levam décadas. Enquanto os mares estão derretendo, as pessoas nas cidades estão reinstalando os sistemas de encanamentos. Primeiro, um aquecedor potente é colocado dentro de cada casa, que vai derretendo o gelo lentamente. Em seguida, encanadores substituem os canos quebrados por novos. A temperatura global está se recuperando lentamente, mas as chuvas geladas continuam caindo. Para resolver esse problema, os cientistas sintetizam um reagente químico inofensivo. Todos os dias, aviões supersônicos voam através das nuvens de chuva e borrifam a substância que transforma pequenos blocos de gelo em gotas de água. A água congelada nas rochas derrete lentamente. Isso provoca novos deslizamentos de terra. Para escapar de terremotos, os sismólogos criam um scanner que monitora a atividade da água subterrânea. O scanner processa dados sobre as temperaturas do gelo e do solo e a densidade do ar e do solo e cria um modelo de terremoto. As pessoas podem saber com antecedência quando o desastre começará. Oh meu Deus, veja só, tem um tornado gigante vindo em sua direção. E é tão rápido! Estes ciclones podem se mover a velocidades malucas de mais de 400 km por hora. Além disso, eles podem fazer um caminho 80 km de comprimento e 2 de largura. Às vezes você pode vê-lo chegando claramente, outras vezes nuvens baixas ou mesmo a chuva podem escondê-lo. Assim ele se esgueira para cima de você e você nem mesmo o vê. E na maioria dos casos, um tornado pode se desenvolver tão rápido que ninguém pode sequer avisá-lo a tempo se já estiver muito próximo. E agora esta tempestade maluca está realmente perto. Talvez você tenha alguns minutos para chegar a um lugar seguro. Você tem um porão? Vá se esconder. Ou talvez, eu sei, é só uma ideia maluca, mas o que você acha de entrar dentro de um tornado para verificar como seria? Alguns tornados aparecem como redemoinhos em forma de corda, enquanto outros têm nuvens largas na forma de um funil.
E aqui está o segundo, bem diante de você. Olhe para esses ventos rodopiantes nascidos em uma tempestade. Eles se estendem para baixo até o chão. Muitas vezes o granizo também se junta à festa. Os Estados Unidos têm algo como 1000 tornados por ano. O estado do Texas detém um recorde com cerca de 120 tornados por ano. Um recorde que não traz orgulho, mas você geralmente verá a maioria dos tornados na Tornado Alley, ou Alameda dos Tornados, que é um trecho de terra no centro-oeste dos Estados Unidos. Eles se desenvolvem quando o ar quente e úmido vindo do México se encontra com o ar frio e seco do Canadá. Estes dois se chocam e se transformam em uma poderosa tempestade que em algum momento pode originar tornados. E você verá a maioria dos tornados lá entre abril e junho, embora ultimamente alguns tenham acontecido até mesmo em dezembro. Eles podem variar desde uma tempestade de poeira regular até uma força incrivelmente poderosa capaz de levar carros, grandes árvores ou até mesmo casas. Mas esta é uma chance única. Você nunca esteve tão perto, certo? Além disso, é gigantesco. Não vê assim tão grande seguido. Ok, pronto então? Está se aproximando. Você sente o vento ficar mais forte enquanto joga terra e detritos na sua cara. Você fecha os olhos e, whoosh, você entrou, e é uma loucura. Ventos brutais estão girando enlouquecidamente em torno de você, e estão te levantando ao mesmo tempo. Está se sentindo tonto? Se sentindo como a Dorothy do Mago de Oz? Agora talvez seja um bom momento para verificar o que realmente está acontecendo com você enquanto está dentro, girando com os ventos e... Oh, espere! Isso é a motocicleta do vizinho girando junto com você? Espero que ela mantenha a distância. Agora vamos tirar um momento para contextualizar. Estar no meio de um tornado furioso é na verdade algo a que se pode sobreviver. Mas eu não vou mentir, não vai ser fácil. A primeira coisa que você sentiria provavelmente seria as mudanças de temperatura. Dentro deste ciclone louco pode estar 20 graus mais frio do que fora dele. Isso porque o centro do funil do tornado gira o tempo todo. Todo esse funil faz com que o interior do vórtice fique mais frio e torna o ar mais fino do que você está acostumado. O ar seria 20% menos denso do que, por exemplo, o que você encontraria em altitudes elevadas. Espero que você não esteja planejando ficar aí por muito tempo. A pressão atmosférica dentro deste vórtice giratório é tão baixa que seus pulmões não serão capazes de extrair oxigênio suficiente. Trocando em miúdos, respirar dentro de um tornado é como tentar conseguir um pouco de ar a uma altitude de 8.000 metros. Isso é um nível profissional semelhante à escalada do Everest. Portanto, sim, é preciso de alguma ajuda para se conseguir simplesmente respirar regularmente. Em resumo, você provavelmente desmaiaria após apenas alguns minutos. Mas não se preocupe, eu te trouxe esta máscara especial, então a respiração não será mais um problema. Você notou como o fluxo de ar de dentro é suave? Alguns observadores de tempestades acabaram mesmo dentro de um tornado. Eles mais tarde disseram que de fora parecia tudo muito caótico, com muitas nuvens e ventos raivosos rodopiando ao redor. Mas que por dentro o ar é surpreendentemente suave, o que não quer dizer que esse será um passeio tranquilo de qualquer maneira. E você não está sozinho ali dentro. A motocicleta do vizinho não é a única coisa que você vai ver lá. Madeira, tijolos, vidro, talvez até carros, vacas, casas, telhas e outros objetos grandes. Você terá muita sorte se nada se chocar com você nesse caos. Com todos os detritos que estão girando a, por exemplo, 500 km por hora, dificilmente você conseguiria evitar. Mas digamos que um milagre acontece e você superou isso. Agora você está realmente tonto e está se perguntando quando tudo isso vai acabar e se você vai conseguir sair desse gigantesco tornado. O tornado acabará desacelerando. Isso acontece porque entra ar frio no ciclone. Só porque as coisas estão se acalmando, isso não significa que dê para relaxar. Bem, seu estômago pode, já que todo o redemoinho maluco já passou, mas o tornado vai te deixar cair de qualquer altura em que você estiver quando parar. Se você estiver em algum lugar sobre campos, pode haver um fardo de feno macio para amortecer sua queda. Espere, estamos falando de um ciclone que provavelmente tem mais de 14 km de altura, então isso não vai funcionar. Espero que você tenha trazido seu paraquedas, porque agora seria uma boa hora para abri-lo, não? Não se preocupe, eu sou todo a favor de finais felizes, então vou te ajudar. Aqui está.
E agora você está descendo lentamente, desfrutando da vista, se é que consegue ver alguma coisa ao seu redor tonto do jeito que está. Como é que o céu está claro e iluminado pelo sol à sua esquerda? Você se pergunta. Não é incomum. Tornados muitas vezes se formam perto da borda de uma tempestade. É como uma fronteira entre dois mundos diferentes. E nem sequer ventava. O ar estava bastante parado antes da tempestade, certo? Isso também é comum. Ok, acho que você sabe que esse tipo de cenário é impossível na realidade, então seria melhor encontrar um local seguro rapidamente se um tornado estiver próximo. Use primeiro seu abrigo subterrâneo, e se você não tiver um, seu porão pode ser a próxima melhor escolha. Tenha uma TV ou rádio a pilha sempre à mão, juntamente com pilhas novas, ou um dispositivo com internet para poder ouvir as últimas atualizações sobre um eventual tornado. Inclua também alguns elementos não perecíveis, água e outros alimentos essenciais prontos para uma eventualidade. Acontece que algumas pessoas foram realmente pegas por tornados e conseguiram sair dessa. Um tornado realmente as deixou cair a algumas centenas de metros de distância, sem nenhum arranhão. Ei, eu diria que parece incômodo demais só para economizar uma grana com o Uber. Mas você não pode ter uma garantia de que estará seguro ou onde irá parar. Seria incrivelmente difícil sair daqueles grandes e ferozes, como as supercélulas. Elas se enquadram na categoria dos tipos mais fortes de tempestades, na maioria das vezes com trovoadas. E imagine cair em uma tromba d'água. No entanto, estas podem ser mais amenas, pelo menos no início, porque são fracas e se formam sobre água morna. Portanto, poderiam ser como uma parte do seu dia de spa. Pelo menos até que se movam para o interior e se transformem em um verdadeiro tornado. Redemoinhos de poeira não seriam tão agradáveis assim. Não são tão grandes, mas estamos falando de colunas de ar que giram em grande velocidade. E você pode vê-las facilmente por causa de toda a sujeira e poeira que elas pegam. E é por isso que você precisaria de óculos para isso. Ups, espere, me esqueci disso, então não posso ajudá-lo desta vez. Mas isso não te faz se sentir melhor. Eles não estão associados a trovoadas. Na verdade, se paro para pensar, não sei por que isso faria alguém se sentir melhor. Mas se você estiver disposto a saltar em um redemoinho de fogo, encontrarei um traje especial que te manterá seguro enquanto gira através de fumaça, gás e chamas. Eu prometo. As colunas aqui são estreitas e se elevam verticalmente para o ar, semelhante a um redemoinho de poeira. É claro, o calor é uma loucura, e enquanto as correntes de ar se tornam mais fortes, e se houver combustível seco suficiente, um redemoinho de fogo se transforma em um verdadeiro tornado de fogo que se estende do chão para a nuvem, movendo-se incrivelmente rápido. Ok, vamos parar agora. Estou bastante tonto. A primeira coisa que você sente é um pouco de peso ao redor do seu corpo, como se estivesse dormindo debaixo de um cobertor macio, mas pesado. É bom, e você está com muita preguiça para fazer alguma coisa. Felizmente reúne força suficiente para mover o cobertor. Você abre os olhos e é estranho. Se vê cercado por um pouco de brilho azul. Você quer esfregar os olhos e descobre que tem tentáculos em vez de mãos. Que tal pular a parte em que você está aterrorizado e não acredita que se transformou no Kraken? Depois de alguns dias de horror existencial, pânico e loucura, você finalmente se acalma. Agora vamos descobrir como é ser o monstro oceânico mais aterrorizante. Então, aquele cobertor pesado é a pressão da água. É muito forte na profundidade onde você está se escondendo. Poucos seres vivos resistem a isso. Coloque um carro lá embaixo e ele vai explodir sob o peso da água. Mas você é o Kraken. Você é mais poderoso do que qualquer carro. Seu corpo não entra em colapso em tais condições. Sua pele elástica grossa pode suportar qualquer pressão. E os músculos fortes permitem que você se mova livremente aqui. E é por isso que você tem um brilho azul. Você está tão fundo que a luz do sol quase não penetra aqui. Por causa da pressão da água, é difícil saber o que está acima ou abaixo. Mas felizmente você tem olhos enormes, que, como as lentes de um telescópio, captam a luz que vem da superfície. Uma pessoa comum não pode ver nada além da escuridão nessa profundidade, mas você tem algo como um dispositivo de visão noturna embutido em seus olhos. Você vê esse brilho azul. Não há quase nada nessa profundidade. É apenas um vazio infinito e pesado. Você pode ver alguns peixes e vários naufrágios de navios afundados. As criaturas marinhas que você encontra são bastante incomuns. São da ordem dos peixes lofiformes, além de ver todo tipo de lulas transparentes.
Pensando bem, lulas gigantes são seus únicos amigos aqui, e você é como um rei para elas. Em geral, ficar perto do fundo do oceano é muito chato. Você dorme e come, isso é tudo. Seria melhor se você nadasse mais alto para conseguir mais lanches. Você se levanta e a água ao seu redor se torna mais brilhante. Cada vez mais a luz do sol chega a este lugar e você finalmente conhece outros habitantes do oceano. Tartarugas, tubarões, águas-vivas, polvos e arraias se afastam assim que percebem você. Todos eles, exceto as águas-vivas. Elas não se importam. Você procura um lugar para comer e percebe um cardume de peixe. Ótimo, aqui está o almoço. Depois de comer, você fica lá, assustando peixes e golfinhos apenas por diversão. Você gosta da maneira como pode controlar seus tentáculos. Você tem 10 deles. É impossível colocar em palavras o que você sente, mas imagine que os dedos em suas mãos se tornaram enormes, como tacos de sinuca. E é incrível! Você pode estender seus tentáculos até ficarem tão longos quanto um avião comercial da Boeing. Além disso, eles têm ventosas. Você pode agarrar qualquer coisa com tanta força que nenhuma criatura escapará de você. Graças aos tentáculos, você nada rápido. Primeiro, move-os em direções diferentes, depois os pressiona, impulsionando-se para frente. As fortes correntes de água que você cria empurram todos os peixes para o lado. Você percebe uma baleia azul, é o maior mamífero do mundo, mas ao seu lado parece um cachorrinho. Então você nada, come, assusta peixes e outras criaturas marinhas e é isso. Sua vida é meio chata. E quanto tempo vai durar? 100 anos? 1000? Você quer se divertir um pouco, então nada até a superfície e fica quase cego pela luz solar brilhante. Você tenta se acostumar com isso. A água está tranquila, não há vento. Você olha em volta e percebe um pequeno ponto à frente. Uau, é um grande navio de pesca de madeira com velas. Finalmente um pouco de diversão nessa vida. Você mal pode esperar para ver as pessoas e contar a elas o que aconteceu contigo. Você está feliz nadando em direção ao navio. Mas se alguém estivesse te observando, você provavelmente seria muito assustador. Você fica preso em uma rede de pesca. É fina, então você a rasga facilmente e sobe à superfície. As pessoas no convés estão aterrorizadas. Elas gritam e correm em diferentes direções. Ei pessoal, aonde vocês vão? Eu só quero me divertir. Eles parecem tão pequenos. Pescadores jogam arpões e machados, mas você não sente nenhuma dor. Você coloca um tentáculo no convés de madeira e acidentalmente o quebra. Todo o navio é frágil como uma caixa de fósforos. Ok, é melhor não tocar nele. Você se vira e acidentalmente vira um navio. Todas as pessoas que estavam a bordo estão agora na água. Felizmente você tem tentáculos suficientes para salvar a todos. Você pega os pescadores e vê o horror em seus olhos. Um deles até desmaia. Você coloca o navio de volta na água e ajuda as pessoas a retornar ao convés. Então empurra o navio e nada em direção à terra. Mas você decide não se mostrar às pessoas na praia. Aqueles marinheiros que você salvou contarão a todos como sobreviveram ao encontro com um monstro gigante. Todo mundo vai falar sobre quão terrível você é, mas ninguém vai mencionar que você também o salvou. Que injusto! Você retorna às profundezas do oceano e adormece. Alguns sons estranhos te acordam. É como água pingando de uma torneira em uma pia. Você abre os olhos e vê flashes fracos ao redor. Ah, isso é interessante. Você nada e percebe que uma tempestade te acordou. Parece bastante severa. O céu está preto e as ondas são enormes. Você percebe um grande navio navegando nesse caos. Esse navio é diferente dos que você já viu. É feito de ferro e não tem velas porque é um navio de carga moderno. Parece que você está dormindo há algumas centenas de anos. As pessoas a bordo percebem você e disparam um sinalizador. Uma luz vermelha brilhante o cega. Você espalha seus tentáculos e acidentalmente empurra o navio. É pesado e não vira. Parece que a tecnologia se desenvolveu enquanto você dormia. A tempestade está ficando mais forte. O navio está rolando de um lado para o outro. Você tenta segurá-lo com seus tentáculos, mas isso assusta as pessoas a bordo. Elas gritam e você entende a reação delas. Um monstro colossal saiu das profundezas e agarrou o navio. É desagradável ver que as pessoas têm medo de você, então você decide nadar. Ofendido, você se esconde perto do fundo do oceano. Acontece que não é muito divertido ser o Kraken. Você só pode se divertir com peixes, mas eles não podem falar. As pessoas têm medo de você e você não quer deixá-las desconfortáveis. Você se sente tão sozinho neste mundo. Você almoça e volta a dormir.
Ei, Sr. Kraken, consegue me ouvir? Uma voz diz. Você acorda e estremece aterrorizado. Quem disse isso? Todas as histórias sobre o holandês voador eram verdadeiras? Você acabou de ouvir algum fantasma? Eu entendo que você está confuso, Sr. Kraken. Então nade até a superfície e descobrirá tudo. Alguns minutos depois, você sai da água e vê um enorme navio voador. Está flutuando bem acima da água. Mas o mais fantástico é que as pessoas no convés não têm medo de você. Elas te olham com interesse e até mesmo com alguma simpatia. Você percebe um homem com um capacete estranho entre eles. Oi, sou eu falando com você graças a este dispositivo de telepatia. Você pode pensar em qualquer coisa também e eu vou te ouvir. Estamos no século 24. As pessoas inventaram tecnologias para se comunicar com animais e peixes. Descobriram que quase todas as criaturas não têm pensamentos e vivem seguindo seus instintos. Mas então detectaram alguma atividade cerebral proveniente das profundezas do oceano. Descobriram você. Você parece ser um dos seres mais inteligentes do planeta, e as pessoas estão muito interessadas em se comunicar contigo. Finalmente, os séculos de solidão acabaram.